fé meia torta. Eu queria falar hoje sobre um coração agradecido. O tema da minha ministração nessa manhã é um coração agradecido, a importância de cultivar um coração agradecido. A gente aprende a ser agradecido. A gente não nasce com gratidão. Aliás, a gente não nasce com virtude nenhuma. A gente não nasce sabendo. A gente aprende em casa, a gente aprende com as pessoas. As virtudes são dons, são bondades de Deus que nós vamos aprendendo, discernindo com o papai, com a mamãe, com o titio, com a vovó, com as pessoas, com os professores, com os colegas. Enfim, nós vamos aprendendo virtudes, nós vamos vendo e nós vamos aprendendo, vendo as pessoas praticando, ou nós vamos sendo corrigidos. Não pode fazer isso com o seu irmão, não pode fazer isso com o seu pai, não faça isso com o vizinho. Olha, não pegue isso. Nós vamos aprendendo. Nós não andamos sozinhos, alguém tem que segurar nas nossas mãos e nos ensinar a andar. As pessoas nos ensinam a falar. Então, gratidão é essa virtude que nós aprendemos. Mas embora nós aprendemos, não é possível alguém te dar. Não é possível pegar e te dar uma virtude e colocar dentro de você. Nós precisamos assimilar, compreender, chegar a uma conclusão interior do nosso coração. Por isso, a gratidão, ela é cultivada. Ela é algo que você precisa prestar atenção. E hoje eu queria trazer essa palavra para os nossos corações, diante de tudo que nós vivemos no passado. A gente precisa de gratidão. Para a experiência que nós estamos vivendo agora, nós precisamos ter um coração grato. E para aquilo que nós iremos enfrentar, as circunstâncias mais adversas, inesperadas, que nós ainda iremos enfrentar esse ano, nós precisamos cultivar um coração agradecido. Então esse é o tema da palavra. O texto que nós vamos ler aqui é Tessalonicenses 5,18, está aí. 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos dizer essa expressão, em tudo dai graça, 3 vezes? 1, 2, 3 e? Não, só em tudo dai graça. Vamos lá? Em tudo dai graça. Senhor, nessa manhã nós pedimos a Tua palavra. Me dê a Sua palavra, Senhor. Comunica especificamente nos nossos corações aquilo que é necessário no nosso entendimento. Ultrapassa-me, Senhor. Ultrapassa aquilo que eu preparei, ultrapassa aquilo que eu estudei, vá além, te peço, na sua bondade, na tua humildade, que tu, Senhor, me dê a graça de falar a tua palavra com poder e com autoridade, no nome de Jesus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, como eu disse para você, é uma palavra pastoral do apóstolo Paulo, e para mim, e também será uma palavra pastoral da minha parte aqui para os irmãos, prestando atenção em nossos corações diante das circunstâncias da vida, prestando atenção em nossos corações diante das circunstâncias da vida. Irmãos, a Bíblia não diz para nós, por tudo dai graças, mas em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. A Bíblia não está dizendo, nos convidando nesse texto, para que você agradeça coisas que não têm a ver com o caráter de Deus que aconteceu. Ah, roubou meu carro, graças a Deus que roubou meu carro. Não, Deus não está nos convidando para que a gente olhe a vida como se tudo o que acontecesse tivesse origem em Deus. Que coisas ruins que acontecem conosco têm origem em Deus. Me mandou embora, Deus me mandou embora, obrigado porque me mandou embora do trabalho. A Bíblia, o Paulo não está ensinando você a dar graças por todas as coisas. Porque nem tudo que acontece com você e comigo, conosco,
tem origem em Deus. Por exemplo, Jesus não fez uma oração de gratidão diante da rejeição de Jerusalém para com ele. Muito pelo contrário, ele fez uma oração de lamento. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele diz, ó Deus, obrigado porque Jerusalém me rejeita. Não, ele lamentou. Ele não dá graças a Deus porque na cidade dele, ele operou poucos milagres por falta de fé. Ó Deus, obrigado pela incredulidade que o Senhor concedeu às pessoas aqui para não me ouvir. Não tem sentido. Mas a Bíblia está dizendo que nessas circunstâncias ruins que acontecem na história da sua vida, em qualquer circunstância, não está te chamando para agradecer pelas circunstâncias, mas para você não perder um coração agradecido. Há muitas pessoas, há muitos de nós que temos a tendência, a tentação e a fraqueza de ter um versículo que seja a nossa lei de vida. Em tudo ficais ansioso, em tudo reclamais. Não, o texto está dizendo para você nutrir um jeito de ser agradecido. Não é dizer obrigado por isso, não é falar obrigado. Ingratos também agradecem. Murmuradores também agradecem. A Bíblia não está chamando para você agradecer coisas boas da vida. Está dizendo para você nutrir um coração gracioso, um coração que se entende como uma pessoa que é grata. Mais do que agradecer coisas boas com você. Mas você olhar para a vida com esse olhar de gratidão. A gratidão tem a ver com o seu olhar, eu coloquei aí para você. A gratidão tem a ver com o seu olhar. Não é com o seu enxergar. Há uma diferença de você ver, eu estou vendo aqui vocês, daquilo que é a sua maneira de enxergar. Você já viu pessoas assim, não fui com a cara do Beltrano? Meu santo não bateu com o de Ciclano? Você nunca conversou com ele, ele passou e o jeito que ele olhou você não se agradou. Porque é o jeito de você analisar a vida. É o seu julgar. É a maneira de você perceber as coisas que cercam você. Paulo está dizendo assim, olha, que o seu olhar, a maneira como você julga as circunstâncias, a maneira como você analisa as circunstâncias em seu redor, seja um olhar limpo, purificado pela gratidão. Como se o seu coração como o seu coração se comporta e julga as realidades diversas que a vida apresenta para você. O que a gratidão promove em nós? O que a gratidão promove em nós? Em primeiro lugar, a gratidão limpa os nossos olhos para enxergar a graça de Deus. Uma pessoa que aprendeu, que está aprendendo a ser uma pessoa grata, não é ser uma pessoa que agradece. Por favor, faça essa distinção. Ser uma pessoa grata nem sempre é uma pessoa que vive agradecendo. Pessoas que vivem agradecendo nem sempre são pessoas gratas. Isso não tem a ver. Eu estou dizendo da sua identidade interior. Que não é nessa circunstância que você agradeceu. Você vive dentro desse sentimento da gratidão, do espírito da gratidão. Então a gratidão, ela limpa os nossos olhares, a maneira como você olha para a vida. A gratidão surge da palavra graça. Graça. Ações de graça. Atitudes da graça. E a graça, ela tem a sua palavra, a sua raiz, a sua etimologia. Na explicação mais comum é favor. Um favor que é atribuído e que esse favor, essa dádiva, essa atitude da pessoa para com você não está em xeque, não está no assunto o que você fez por merecer.
não é uma atitude como resultado daquilo que você me fez. Ou seja, graça não é uma reação a coisas boas e méritos das pessoas. É um favor imerecido. Ou seja, a pessoa não deveria, por méritos, receber o que recebeu. Então, a graça, ela tem essa ação de dar a nós coisas que nós não merecemos, porque não fizemos por merecer. Foi uma atitude deliberada de quem nos deu, de quem nos abençoou, de quem nos ajudou, de quem estendeu a mão. A graça tem essa ação. É uma graça não retributiva, mas é uma graça imerecida. A gratidão me faz perceber que a vida é marcada por bondade. Vamos dizer essa frase? A gratidão. A vida, se você prestar atenção, vou te ajudar a você prestar atenção. A sua vida, a vida humana, a vida é marcada por gratidão. Tudo, absolutamente tudo que acontece conosco, que aconteceu conosco, é dentro dessa atitude da gratidão. Dá uma respirada. Pagou quanto pelo oxigênio? Graça. Capacidade de enxergar, dá conta de comprar um par de olhos? Graça. Amor que você recebeu da sua esposa, de graça. Você nasceu pelado, nu com a mão no bolso, não foi? Quem limpou você? Quem mandou a pessoa, sabe? O que você fez para que alguém, como a Dani, que está lutando com unhas e dentes nesses primeiros momentos de uma gestação, se vocês lembrarem, a Dani estava muito bem há um ano atrás. Fisicamente falando, emocionalmente falando talvez, com saúde. Mas ela quer ser mãe. Quem é que colocou nela esse desejo absurdo, que é capaz de lutar contra todos os riscos? Risco de vida, risco emocional, risco financeiro, qualquer tipo de riscos. Eu tenho um colega que diz, eu não quero ter filho porque esse mundo está perdido, está louco. É verdade, esse mundo sempre foi perdido, sempre foi louco, mas talvez você está percebendo agora. Mas o risco de colocar um filho no mundo, para esse mundo do jeito que ele é, a Dani e o Vinícius correram esse risco, mas quem colocou isso no coração deles? O que o filhinho, como é que chama o bebê? De novo? Não entendi ainda. Laura. O que a Laura fez para que os pais dela corressem esse risco de amor? O que eles fizeram? O que a Laura fez? O que a Laura fez para ser tirada de dentro da barriga da mãe? Quem é que tirou? Quanto tempo essa pessoa teve que estudar para saber tirar? Quem ensinou esse cara, essas pessoas que tirou o bebê? Quem foi que ensinou ele quando ele era aluno? Que gastou mais tempo para ensinar ele? Quem foi o primeiro que fez isso? E você vai percebendo que você chupa uma melancia. Quem é que pôs sabor nessa melancia? Quem é que deu em você a capacidade de sentir sabor? Saudade, afetos. A roupa que você está vestindo, você que fez o pano, foi lá que plantou o algodão, teceu o algodão, tingiu o algodão, fez o algodão virar linha, depois o algodão virar pano, cortou. Foi você? O sapato, o óculos. Como é que sabe saber que o meu olho precisa de para cá, para lá, para cima e para baixo?
e que quando eu tiro eu não enxergo nada, está todo mundo assim, embaçado. Aí eu coloco, fica todo mundo legal. A vida é cercada de gratidão, de ações de graça, coisas que você recebe, coisas que, sabe, você está aqui e coisas maravilhosas acontecem na vida que você não fez nada para receber. Você só recebeu um beijo do seu pai, limpou o seu bumbum, te pôs fralda. Sabe, ações de gratuitas. A vida está marcada disso, é cheia disso. Se você olhar o mundo todo, se você olhar para qualquer lugar, se você fizer um exercício para você observar, a sua vida é marcada por atitudes que você recebe dos outros, o conhecimento que você tem. Saber ler, alguém me ensinou. Saber falar, alguém me ensinou. O português, alguém me ensinou. Me comportar a uma mesa, pedir licença para sentar, pedir licença para sair da mesa, alguém me ensinou. Colocar o talher certo, alguém me ensinou. Saber tocar, alguém ensinou. Saber cantar, alguém ensinou. Saber pregar, alguém ensinou. Tudo, a vida é marcada por ações de bondade, ações gratuitas para você, preocupação. Se preocupar com alguém. Às vezes, eu estava ali orando e Deus colocou uma pessoa na minha memória, na minha lembrança, para eu fazer alguma coisa para essa pessoa, que ela talvez não estava nem pensando. Então a vida é marcada por gratidão. E a gratidão, ela limpa os meus olhos para eu perceber que eu sou um bem-aventurado, para eu perceber que eu sou alguém cercado de bondade de Deus. Como diz o Salmo 23, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida. Você é cercado por bondade dos outros, de Deus, através de alguma coisa que lhe aconteceu, de pessoas que te ajudou na sua infância, que segurou na sua mão e te levou até esse lugar que você agora está. Por isso que a Bíblia, ela é tão radicalmente contrária à soberba, ao orgulho, à presunção. Porque não combina com a vida, orgulho e presunção. Porque você não é um ser isolado da vida. Você é alguém que alguém ajudou. Você é alguém que pessoas te ajudaram. Segundo, a gratidão nos reconcilia com a nossa finitude. A gratidão nos reconcilia com a nossa finitude. Porque nós não somos capazes de fazer e de ter tudo que nós gostaríamos de ter e ser. Nós temos limite. As pessoas têm limite. E quando você é grato, você não fica cobrando da empresa que você trabalha, dar o que você gostaria que ela desse. Porque a sua empresa também tem limite. Você vem para cá e você vai escutar uma pregação, um ensino, e você precisa lidar com pessoas que têm limite. Limite cognitivo, limite estrutural. Tem limite, seu pai tem limites. Sua mãe tem limites. Sua mãe talvez sabe menos do que a mãe do seu colega. Seus pais talvez têm menos condições do que dos seus colegas. Eu estava dizendo ali fora para os irmãos que, devido à minha capacidade futebolística, na minha infância, eu era realmente um cara muito bom, aos meus olhos. Eu ganhei uma bolsa, cara, com 12 para 13 anos de idade, eu ganhei uma bolsa numa escola particular. Só que eu era pobre de marré. Eu não tinha roupa, cara. E o lugar para onde eu ia estudar, melhor seria talvez se eu ficasse na escola do meu tamanho.
Mas eu ia para lá, os garotinhos com um tênisinho legal, com a calça bonita, com a roupa legal, e eu não. Então, eu poderia dizer assim, vida, dia, já viu aquela emazinha, aquele desenhozinho, né, tinha? Céus, vida, azar, tudo dá errado para mim. Então eu preciso aprender a lidar com os limites, porque os meus pais, se eu dizer, pai, me dá esse tênis, porque o fulano ganhou esse tênis. Nós aqui estamos vivendo em comunidade, e cada um tem o seu lugar. E eu preciso aprender, ser grato a Deus pela minha condição que eu tenho agora. A prepotência não combina com o coração agradecido. Porque essa atitude de querer controlar tudo e ter tudo o que eu desejo e ter tudo o que eu quero só é possível para um ser nesse universo, Deus. Só Deus pode ter tudo. Só Deus pode tudo. Só Deus consegue tudo. Só os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós vamos vivendo a vida acreditando que os nossos também não podem ser frustrados. Que as nossas ideias, elas não podem ser jogadas de lado. Já aconteceu algumas vezes na minha vida que eu passei algum tempo planejando, organizando coisas, e que a pessoa leu e nem leu tudo, nem considerou. E tudo bem. Se eu não aprender a ter um coração agradecido, eu vou emburrar, eu vou ficar exigindo, eu vou ficar comparando, eu vou ficar pedindo explicação, por que não eu? Por que isso acontece comigo? Por que roubaram o meu carro? Por que o pneu do meu carro furou? Por que o meu filho é que sofreu essa situação? Parece que quando eu não tenho um coração agradecido, parece que eu entendo a vida como se eu fosse um ser especial. Não é? O meu casamento é especial, o divórcio não vai bater na minha casa. Meus filhos não vão correr o risco de virar um drogado, um assassino, um bandido, só o da vizinha. Aí o que eu digo? É porque ela não ensinou direito. E nós vamos organizando a vida nessa lógica do perfeccionismo a partir das minhas atitudes corretas. E a vida não é assim, queridos. Bons pais têm péssimos filhos. Bons filhos podem ter péssimos pais. Bons pastores podem ter péssimas igrejas. Boas igrejas podem ter péssimos pastores. Eu já convivi nos dois lados da moeda. Bons funcionários podem ter péssimos patrões. Bons patrões podem ter péssimos funcionários. A vida não caminha nessa lógica perfeita, de se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Não é verdade. E nessa circunstância, então, eu preciso aprender a lidar com a minha finitude, a minha capacidade, a minha incapacidade de querer ter tudo que eu gostaria de ter. E quando você não tem tudo o que você gostaria de ter, e se você não tem um coração grato, a sua primeira atitude é reclamar. É reclamar, é murmurar. Por quê, Senhor? Porque não é isso que o Adão fez? Essa mulher que tu me deste. E a gente vai, sabe, desbocadamente falando palavras duras para as pessoas, exigindo que a vida me cerque de coisas apenas aquelas que eu mereço, que eu acho que mereço. A vida não pode ser controlada por mim. Preciso conviver com realidades finitas, sem perder a gratidão pela condição que eu estou. Manter meu coração agradecido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa refeição. O que tem na refeição? Não importa. Obrigado, Senhor. Vai tirar férias aonde? Obrigado, Senhor. Porque eu não trouxe nada para esse mundo para merecer, para exigir que eu tenha o que todo mundo tenha.
Obrigado, Senhor. Ninguém é obrigado a fazer nada por mim, Senhor. Então eu me livro do vitimismo, da comparação. Eu saio desse universo da comparação e do vitimismo. Não conseguiremos alcançar todas as nossas metas. Não conseguiremos alcançar todos os nossos alvos e todos os nossos objetivos, pelo simples fato, irmãos, de que nós somos finitos, que nós temos limites, que você não tem a paciência toda que você gostaria de ter, que seu filho não é tudo o que você gostaria que ele fosse, que a sua esposa não é o que você desejaria, português é brabo, hein? Que ela fosse. Nós precisamos de manter gratidão, um coração grato, diante dos limites que nós, por mais que você se esforce, por mais que você lute, você não vai conseguir sempre o que você deseja, o que você quer, porque você convive num mundo de limites. Terceiro, a gratidão me livra da crença que o mundo está em dívidas comigo. Vamos dizer isso? Isso eu acho importante. Vamos dizer 2, 6 aí? Irmãos, é impressionante isso. É impressionante como que nós temos um jeito de viver, como se todo mundo devesse para a gente. Por que você não me convidou? Ah, faz tempo que você não me liga. Nossa, sim, você não foi na minha casa. É um senso de que as pessoas estão nos devendo. Olha, foi meu aniversário e você não me deu parabéns. Irmão, quem você pensa que é? Ah, eu fiz tanto por você. É isso que você me retribui? Eu te ajudei tanto, é assim que você retribui? Ou seja, parece que a vida, as pessoas, estão sempre nos devendo. Oh, aleluia, que maravilha, olha que benção. Aí, tá vendo? Que maravilha, muito obrigado, irmão. O ingrato cobra tudo de todos. O ingrato cobra tudo de todos, como se Deus e todo mundo estivessem em dívidas para com Ele. Parêntese, queridos. Irmãos, eu não sou uma pessoa muito boa no português. E muitas vezes eu escrevo aqui os meus textos e a correção não é bem feita. Se porventura você vê algum erro gramatical, concordância e tal, me perdoa e me corrija depois. Ok? Tem essa liberdade. Vai me perdoando e depois você tem a liberdade e eu vou te agradecer se você me corrigir. Então, o ingrato, ele é aquele tipo de pessoa que cobra tudo de todos, como se Deus e o mundo estivessem em dívida com ele. Porque ele acredita ser injustiçado na vida. Ele fica cobrando das pessoas. Ah, por que choveu hoje, justamente hoje? Sabe, essa atitude de querer que as pessoas sejam e faça alguma coisa para que você fique feliz. E aí, meus irmãos, nós vamos cultivando a síndrome de Elias e a síndrome de Marta. Pessoas que acreditam que todo mundo deve para elas, é aquele tipo de pessoa que nós vamos nos tornando, como se nós fôssemos as pessoas mais esforçadas. E vocês não. Você, mais ou menos. Porque se as pessoas dessem o duro, como eu dou o duro aqui, se as pessoas se dedicassem como eu me dedico aqui nessa empresa, nesse trabalho, nessa família, que seria dessa família se não fosse eu? Vocês me devem, viu? Porque se eu não lutar para trazer o pão aqui para essa casa aqui, ninguém come. Se não sou eu que faço aqui as coisas, ninguém faz. E nós vamos agindo na vida como se nós fôssemos assim, Senhor, só eu fiquei.
Foi o que Elias falou? Senhor, só eu fiquei aqui, ó, fiel ao Senhor. Mas que é isso, Elias? 400, meu filho. Eu reservei para mim, você só faz parte de um grupo que tem 400 lá. E nós vamos nos comportando, eu já tive muito isso na vida da igreja, na minha tolice adolescente, espiritualmente falando. Dos meus 30 anos até os meus 40 anos, eu sofri 10 anos de achar que eu era o profeta da minha igreja. O cara que todo mundo tinha que ouvir. Porque eu orava de verdade. Eu ia para a igreja às 8 horas da manhã e saía de lá às 5 da tarde. Eu cumpria, eu ouvia os mendigos e os pobres. Eu aconselhava as pessoas. Eu não fiz, e eu comecei a me tornar um fariseu de mão cheia. Um legalista da graça. Um doutor da graça. Um doutor doutrinário. O chefe de Jesus. O chefe que Jesus colocou. Uma espécie de xerife. Como é que chama aquele negócio que mede a qualidade das coisas? Ninguém lembra? Ah? Alguém falou agora aí. E metro. É mais ou menos isso. De avaliar as pessoas. Que as pessoas não têm a minha maturidade espiritual. Que eu é que dou um duro aqui nessa igreja. Eu é que dou um duro aqui nesse departamento. Eu é que faço aqui. E aí a gente vai se comportando na vida como se a gente fosse esse ser maravilhoso, essa mulher maravilhosa, essa mãe intocável, esse filho absurdo, em que as pessoas são reféns da nossa capacidade e nos faz sentir burros, idiotas, incapazes, imerecidos. A ingratidão do coração, ela provoca essas atitudes em nós, tão distante do caráter de Jesus. Tão distante do caráter de Jesus. Então nós vamos contabilizando a vida assim. E vamos nos tornando pessoas, irmãos, extremamente arrogantes. Não é isso que aqueles homens que a Bíblia diz lá nos evangelhos? Eu nunca desobedeci um só mandamento teu. Graças eu te dou porque eu não sou como esse demais pecador. A fidelidade dele, ao invés de produzir nele um coração grato e humilde, produziu nele um coração ingrato e soberbo, presunçoso, arrogante, avaliador dos outros. Nós não podemos ser assim. Achar que todo mundo tem que fazer alguma coisa por nós. Nós precisamos viver de sustos em sustos. Quando pessoas voluntariamente fazem coisas por nós e a gente... Por que eu? Por que eu trabalho e ganho um salário tão bom? Por que, Senhor, eu tenho uma família tão abençoada? Então, a pessoa grata, ela é livre da crença que o mundo está em dívida com ela. Pessoas assim não conseguem perceber a importância do trabalho dos outros. Pessoas que acreditam que é um Elias na vida, uma Marta na vida, Senhor, não te incomodas que só eu trabalho aqui? Olha só. Não te importas que só eu esteja fazendo isso? Jesus falou, Marta, Marta, te preocupas com coisas demais. Uma só é necessária. Pessoas assim não conseguem perceber a importância do trabalho dos outros. Por isso nós somos tão arrogantes com quem nos serve. Por isso que pessoas que têm um trabalho inferior, entre aspas, ao nosso, você é chefe, ele é subordinado, e dependendo do trabalho que ele faz, ele se torna um ser invisível. É por isso que você não agradece pelo café que você compra, pela pessoa que te atende. Você sai daqui 10 da noite
e sai para comer uma pizza, e tem alguém lá que está lá trabalhando até as 10 da noite num domingo, e você não é capaz de olhar nos olhos dela e com ternura. Então, pessoas assim não conseguem perceber a importância do trabalho das outras pessoas para nós. O que seria dessa família sem mim? Gratidão me livra da crença que o mundo está em dívida comigo. Quarto, gratidão me liberta da ideia diabólica do mérito. Eu fiz por merecer. Eu consegui o que eu consegui por muito esforço. Eu conheço muita gente que levanta 5 da manhã, 4 da manhã, volta em casa quase 7 horas da noite e anda de busão. Paga aluguel, se esforça muito e não tem a vida que muitos de nós temos. Não tem o carro que nós andamos. Não é por esforço. A vida não é medida por méritos. Nem sempre é assim. Alguma coisa aconteceu que te favoreceu. É mais do que você fazer por merecer. E é assim que a gente vai educando os nossos filhos. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se você conseguir, eu te dou aquilo. Ou seja, não é graça, é negócio. Está ensinando o seu filho a ser um bom negociante, mas não está ensinando o seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu marido, a viver no ambiente da gratuidade, da voluntariedade. Você vai passar porque tem que passar. Eu vou te dar a bicicleta porque te amo. Você tem que estudar porque você tem que estudar. Você vai lavar as vasilhas porque a gente precisa lavar as vasilhas. É graça, você vai lavar de graça e o que eu vou te dar também é de graça. É gratuidade, é responsabilidade do dever. E o que você vai receber não é, a não ser, cada um, educa cada um, mas o ambiente da graça é assim. Vós pais sabeis dar boas coisas para os vossos filhos. Se porventura o seu filho te pedir, não é negociar. A gratidão me livra da ideia diabólica do mérito. O mérito é um pensamento darwinista, onde apenas quem consegue se adaptar se estabelece. Os grandes, os maiores, enquanto aqueles que são menores, que não têm a inteligência que você tem, que não teve os recursos que você recebeu. Do ponto de partida, quem tem riquezas financeiras conseguirá, aparentemente, probabilisticamente falando, se é que existe essa palavra, chegar financeiramente a um lugar que o outro não vai. Mas essa esfera pode mudar. Mas eu quero dizer para os irmãos que a vida do grato, o olhar do grato, não vive na expectativa dos méritos. Jamais alguém de nós vai ajoelhar e vai dizer: Deus, obrigado por mim, porque eu sou esforçado, por isso eu sou médico. Graças eu dou a mim mesmo, ao meu esforço, para construir essa casa. Graças a mim mesmo, ao meu esforço, à minha dedicação, para eu conseguir o que eu tenho. Geralmente, o discípulo de Jesus, quando ele está à mesa, quando ele vai orar, ele fala: Pai, graças te dou. Porque o Senhor é o grande causador de tudo isso. Eu não sei porque eu sou a pessoa que recebeu. Eu só sei que não foi por méritos. O Senhor deve ter os seus meios por ter me abençoado em detrimento de tantas pessoas que não têm o que eu tenho. Que não vai onde eu vou. Que não tira as férias onde eu tiro. Que não consegue comprar o que eu consigo comprar. Por isso, então, a gratidão me livra do desempenho. Eu tenho que ter porque lutei para ter. Minhas conquistas são frutos de meus esforços. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, diz Provérbios. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Eclesiastes 9, a vida não é precisa. Tem uma frase que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. A navegação tem uma precisão. Você coloca lá o GPS e ela vai te levar exatamente no lugar. É preciso. A vida não tem precisão. As coisas nem sempre é. Porque nem sempre os fortes ganham. Nem sempre os fracos perdem. A vida não tem essa precisão, nós precisamos lidar. A graça é o oposto do mérito. Porque se é graça, não tem a ver com mérito. Se foi Deus quem deu, não foi porque você fez por merecer.
Por isso nós lemos um texto, a graça não é por obras. Tudo que Deus te dá por bondade, não foi porque você orou muito, jejuou muito, buscou muito. Não é resultado retributivo, é bondade, é graça. Quinto, a gratidão me faz ver as pessoas, a gratidão tem nome. A gratidão tem nome. A gratidão é a memória do coração que me livra da murmuração. Quantas coisas você é abençoado por mãos de Deus que tem nome de João, Pedro, Antônia, Francisco, Carlos, Fagundes. Tem nome. Pessoas que te beijaram, te acudiram, te apacentaram, te acolheram. Pessoas. A gratidão faz o seu coração ter memória, lembranças. Quem são as pessoas que fizeram a sua vida ser mais iluminada, mais fácil? Que te deu o primeiro empurrão? Que te deu a primeira ajuda? Que estendeu a sua mão por um tempo, depois foi embora e você nunca mais viu, mas ela está lá. Eu estou aqui falando porque minha tia pregou o evangelho para mim. A graça de Deus tem um nome chamado Márcia. Se nós tivéssemos tempos, eu ia falar muita coisa a esse respeito. Sexto, a gratidão nos coloca onde Deus quer. O texto que nós lemos. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E onde é esse lugar? É de joelhos em gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado porque eles estão aqui. Ah, ele não é. Mas ele está ali. Eu posso ir lá. Posso beijar ele. Posso ver ele. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pelos meus amigos. Você sabe, irmãos, tudo na vida é circunstancial, é por um tempo. Nós não temos amizade a vida toda conosco. A amizade é para a vida toda, mas as pessoas não estão a vida inteira com a gente. Desfrute. Outro dia eu estava num hotel, fui convidado para pregar numa igreja muito rica. Eles me colocaram num hotel muito bom, cara. Fiquei até com constrangido de dormir na cama. Parecia um palácio. E eu lembrei que a gente estava passando um problema financeiro em casa, sabe, grave. E aí eu fui jantar, e a hora que eu fui jantar, eu nem quis comer. Eu falei, eu não posso comer. Aí Deus me disse, o grato é constrangido pela bondade, agradece e desfruta. O grato é constrangido pela bondade, agradece e desfruta. Porque se Deus deu, não usufruir. É como se eu fizer um prato de comida para você, te dar um presente e você desdenhar. O grato é constrangido pelo presente. Agradece, porque ele não merece, ele não fez por onde. E desfruta. Senhor, poucas pessoas podem vir nessa praia. Eu não sei porque eu consegui vir. Não é pelo meu esforço, porque tem gente que se esforça muito mais do que eu nessa vida. Não é porque eu mereço, porque tem gente que, se pelo mérito, merece muito mais do que eu. Mas eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu condição, de alguma maneira, de estar aqui. E agora, Deus, eu vou dar um mergulho, assim, dar um mergulho daquele, eu vou desfrutar com toda a ação de graça no meu coração. A gratidão nos coloca de joelhos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, nós não vivemos contabilizando o mérito que gera competição para ver quem é o mais digno, quem é menos digno. Aqui nessa casa eu trabalho mais, você trabalha menos. Aí a gente vai se tornando chato, crítico, fechado. A gratidão nos faz sentir um privilegiado na vida. Um privilegiado. Pregar aqui para os irmãos é um privilégio. Domingo, quando eu terminei a minha palavra aqui, com a cabeça, eu não, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Minha amiga, minha irmã, uma irmã aqui da comunidade, mandou um recadinho para mim. Muito obrigado pelo alimento sólido que o Senhor trouxe nessa manhã. O Senhor é uma bênção. Tão bom.
Uma querida irmã olhou para minha filha na primeira vez que ela viu e Deus colocou no coração dela: ajude essa pessoa. Pessoas que tornam a vida da gente mais leve. Pessoas que tornam a vida da gente mais fácil. Nessa forma, queria que você lembrasse dos seus pais. Eu sei que cada um tem a sua história com os seus pais. Eu aprendi a tocar violão. E o violão não nasceu assim, ó, do nada. Eu quero tocar violão e o violão... Meu pai comprou um violão. Meu pai me ensinou a colocar os dedos lá naquele violão. Meu pai me ensinou a tocar guarânia. Depois eu desenvolvi. Mas se não fosse aquilo, eu não teria como tocar. Eu vi o Davi aqui tocando contrabaixo. O contrabaixo dele, não sei se foi com o dinheiro dele. Talvez tenha sido. Mas muitas vezes os pais são os primeiros a dar os primeiros passos. Os nossos primeiros passos. O homem grato, a pessoa grata, tem uma maneira de fazer, de devolver na vida, para a vida. É o sentimento de que ninguém é obrigado a fazer coisas por você. Faz porque ama você. E o que você deve fazer? A mesma coisa. Não ficar, nenhum de nós sermos trancafiados na gratidão dos outros. Livres. Mas a gente ter atitude de honra. Honra ao Senhor. Queria chamar os irmãos aqui, para a gente terminar. Tem uma canção que diz: te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade do Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Tua graça, tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Você é um bem-aventurado. Vamos ficar de pé. Você é um bem-aventurado, minha irmã, meu irmão. Que privilégio ter irmãos assim aqui nessa igreja. Que privilégio ter irmãos que nos recebem com tanto carinho ali na porta. Com sorriso, que nos beijam, que gostam da gente. Que privilégio ter uma igreja que reúne os adolescentes e os jovens para fazer um vídeo para uma querida irmã. Que Deus sabe como é que ela está enfrentando essas aflições e ela recebe aquele vídeo com uma flor. Que privilégio ter pastores e pastoras tão queridos, que nos amam, que vai na nossa casa, que liga para a gente, que beija a gente. Que privilégio ter irmãos e irmãs. Um dia eu falei para minha sobrinha que estava tratando mal a mãe dela. Ah, mãe, a senhora é chata. Eu virei para minha sobrinha e falei: chata é não ter mãe, filha. Chato é não ter mãe. Sua mãe tem o direito de fazer com você as coisas mais horrorosas, gritar com você, e você tem que ficar calado, calada. Mãe é sagrado, pai é sagrado, irmão é sagrado, amigo é sagrado. Que nós tenhamos um coração agradecido, mais do que apenas um ingrato que agradece. Um coração: Senhor, obrigado, obrigado. Te amo, Deus, sua graça nunca falha.